32 uploads foram feitos para esse canal na data de gravação desse vídeo. E se eu fosse fazer um chute, eu diria que eu tive no mínimo o mesmo número de ideias que foram abandonadas antes de uma conclusão. Algumas promissoras, outras pretensiosas, várias delas tão absurdamente constrangedoras que vocês nunca vão ouvir da minha boca. Então vem comigo que a gente vai entender por que tanta ideia minha nunca foi pra frente. Esse canal não é o meu primeiro canal. O meu primeiro de fato, que por incrível que pareça não era de Minecraft, meu PC era fraco e eu não tinha dinheiro na época para comprar o jogo, foi o Big Mounts. Eu não falo esse nome há muito tempo e ele me dá muita vergonha ali agora porque meu inglês na época era terrível e o nome não foi escrito certo. A proposta era ser um canal de montagens de Photoshop, só que eu só fiz um vídeo de montagem, ainda bem. Um vídeo de mais de 70. A maior parte deles eram só gravações de gameplay sem som, então não me incomoda muito eu não ter um backup deles. Mas me incomoda o suficiente para eu nunca mais tirar algo da internet sem antes ter um arquivo em algum outro lugar. Você agora talvez não entenda porque eu falei isso, mas foi por causa desse hábito que até hoje eu tenho como falar desses vídeos que eu nunca finalizei. Eu posso não ter mais o roteiro, eu posso não ter mais a gravação do áudio, mas eu tenho pelo menos uma thread no Twitter falando brevemente sobre. O vídeo que deu o pontapé para eu decidir fazer esse era um que falava sobre desmonetização e os problemas que todo mundo tá cansado de saber que o YouTube tem. A única coisa que eu tenho são algumas memórias de eu editando isso no Vegas e algumas ilustrações que eram bem decentes até. Era um vídeo que eu realmente estava me divertindo fazendo. O ponto que eu estava tentando defender no vídeo era de que as alegações de algumas pessoas de que o YouTube está me perseguindo, eles não me querem nessa plataforma e estão me boicotando, não faziam sentido lógico. O YouTube é uma empresa, não uma pessoa. O YouTube visa o lucro, ele não segue um código moral que nenhum ser humano seguiria. Se algum tipo de conteúdo não traz anunciantes e não retém o público na plataforma bem, esse conteúdo não vai ganhar a mesma atenção que os outros. Não é como se você tivesse influência o suficiente no YouTube para você ser boicotado por ele. Não importa que você tenha 1 milhão de inscritos, existem literalmente milhares de canais que chegaram nessa marca. Se a plataforma não dá suporte especial pra galera de games, por exemplo, não é porque ela tá ressentida, é porque você não é mais relevante e games provavelmente não é mais uma área que traz dinheiro pra plataforma. Falar que o YouTube não valoriza os criadores que ajudaram a construir o que ele é hoje não vai mudar o fato de que você não tem mais a influência proporcionalmente falando que você uma vez teve quase uma década atrás. O YouTube e todas as redes sociais dançam uma dança cruel e quem não segue cai no abismo do esquecimento. Mas por mais cruel que seja, a culpa ainda é sua. As pessoas humanizam empresas inconscientemente, esperando que elas percebam o que estão fazendo e mudem, mas isso nunca vai acontecer. Se a empresa faz algo reprovável, você deve jogar o jogo dela, ao invés de tentar despertar algum tipo de remorso. O Logan Paul não teve o canal deletado em 2018 porque ele traz dinheiro pro Google. Se você quer que o YouTube siga as suas próprias guidelines, a única maneira de conseguir fazer isso é causando prejuízo financeiro, fazendo barulho e fazendo os anunciantes pressionarem o YouTube. A personificação de uma corporação, inclusive, abre portas para você ser manipulado por elas, com mascotes, tweets e propagandas. E se você não acredita em mim, só dá uma olhada por aí em grupos de Facebook de fanboys da Sony, da Sega e da Nintendo. Não precisa de muito para as pessoas começarem a ver uma empresa com olhos empáticos. Como ficou claro, essas ainda são as minhas opiniões até hoje, e ao invés de elas enfraquecerem com o tempo, elas só ficaram mais e mais fortes. Então, por que eu não terminei o vídeo? Eu pensei que ele não fosse fazer diferença. Pra mim, o meu vídeo só seria útil se ele chegasse às pessoas que eu me referia no vídeo. Mas se eu postasse aquele vídeo, eu talvez fizesse alguém questionar a relação que ela tem com as marcas que ela consome, mesmo sem ser um criador de conteúdo. Esse eu lembro que era para ser o primeiro vídeo de um quadro que eu ia fazer no canal, que ia sempre ter o título estilo contra X ou a favor de Y, e era meio que um título clickbait engraçaralho, porque eu sempre ia falar de coisas que eu era a favor ou contra o conceito, mas não tinha o mesmo sentimento quando se tratava de como era na prática. O conceito de youtuber que eu tava tentando ir contra na minha argumentação era a ideia do maluco que posta vídeos todos os dias, não importando como ele tá, se ele gosta do que ele vai falar ou fazer, se ele tá sendo ele mesmo ou só um persona hiper exagerado e caricato, se tá indo contra a moral dele ou não.
O youtuber que sacrifica a própria saúde, relacionamentos e a própria imagem para nutrir uma ultra deturpada, exagerada, irreal e superficial. O youtuber que tem um comportamento insalubre, que cria condições propícias para doenças mentais como depressão e síndrome de burnout. No vídeo eu ia comentar sobre esse tipo de criador e como isso poderia levar a problemas sérios, para que menos pessoas apoiassem essa dedicação doentia. Eu não tava ali para criticar quem simplificou o conteúdo para continuar produzindo, eu tava ali para criticar e alertar sobre quem deixava de ser sincero e de ser ela mesma apenas para manter o sucesso que tinha. Esse é mais um vídeo que eu ainda mantenho a mesma opinião, mas esse teve um fim meio diferente. Quando eu tava trabalhando nesse vídeo eu não lidava muito bem com erros, então se algo tinha dado errado no meio do caminho eu não tentava refazer ou consertar, eu simplesmente desistia do projeto. Eu não confiava que eu podia ir consertando até sair algo bom, eu achava que se tava ruim, ia ficar ruim para sempre. Quando eu já tava com mais da metade da edição feita, a maneira como eu tava abordando o tema começou a me incomodar muito. Parecia muito raso, muito pouco pesquisado, eu só tava arranhando a superfície em vez de cavar mais fundo. Eu poderia pesquisar mais e reescrever o vídeo e finalmente chegar a um resultado que me agradasse, mas não. Eu simplesmente desisti, apaguei o projeto e voltei a procrastinar. E esse acaba sendo o problema mais recorrente com esses vídeos incompletos. Eu noto um erro que ao invés de eu consertar, eu simplesmente desisto da ideia por completo. Algum tempo atrás, quando tinha realmente começado toda a parada de K-pop e tava todo mundo falando sobre, e tinha surgido em massa uma fanbase brasileira do estilo, eu comecei a ficar realmente incomodado com toda a idolatria que tava acompanhando tudo isso. A galera ficando obcecada com os membros dos grupos, tentando arrancar todo tipo de informação específica sobre a vida deles, esse tipo de coisa. Não é algo especial do gênero, claro, é muito comum em cenários de música pop, e até na internet mesmo. Sempre tem aquela galera que defende o influenciador a todo custo. Eu odeio os baba-ovo do Orochinho, velho. Que galera insuportável. Que pariu, mano. E o pontapé mesmo foi quando eu tava numa banca e eu me deparei com uma revista que era dedicada a falar sobre os membros do BTS. E a capa era o Jungkook com os textos: descubra a cor favorita do Jungkook. E você sabe qual é o tipo sanguíneo dele? Então eu cheguei em casa e comecei a escrever. O negócio é que eu não tava conseguindo escrever mais de 2 linhas. Eu não sabia ao certo o que eu estava querendo dizer, nem como transmitir direito as minhas ideias semi-abstratas de uma maneira decente para um texto. Então eu só deixei de lado e fui fazer outros vídeos. Vários meses depois, quando eu nem me lembrava mais disso, eu me deparei com um vídeo do Easy falando sobre um aplicativo chamado Manda Salve. Eu nunca tinha ouvido falar, mas mesmo assim fui ver do que se tratava. Depois de ler um pouco sobre a proposta do app e ver o que o Easy pensava sobre o assunto, eu percebi que seria uma ótima oportunidade falar sobre o assunto de idolatria e fanatismo. Então eu revi tudo e fui escrevendo, até que eu tinha um vídeo que eu sentia que estava bastante completo e que eu me orgulhava. Nesse tempo que eu não pensei sobre o assunto, eu fui vendo mais exemplos desse tipo de coisa e inconscientemente desenvolvendo melhor a minha visão do assunto. Então, quando eu voltei a discutir o tema, eu já tinha algo muito mais sólido e próprio para falar do que antes. Bom, então se você tá passando por alguma dificuldade na elaboração de alguma ideia, continua aí polindo mais e mais até tu chegar em algo que você consegue seguir em frente com. E se mesmo assim não tiver saindo, deixa de lado por um tempo, provavelmente daqui a algumas semanas ou meses, tu vai voltar com a cabeça diferente. Eu sou o Cortov e vou me esconder dos mísseis nucleares. Falou!